Olá, este é o novo programa Nova Vida. No episódio de hoje, você vai conhecer mais sobre o Espaço Nova Vida. O Luiz Veiga vai contar um pouco mais sobre a sua história e, além disso, tem uma entrevista imperdível. Afinal de contas, esse é o programa da família paraense. O Espaço Nova Vida é uma comunidade terapêutica voltada para o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Fundada há mais de 30 anos pelo nosso querido Luiz Veiga, fica aqui em Ananindeua, região metropolitana de Belém, nesse lugar incrível. Aqui tem dormitórios, refeitório, auditório, piscina, quadras de esporte, capela ecumênica, além de uma ampla área verde. Aqui não são utilizados medicamentos no tratamento. A filosofia de trabalho é baseada na valorização do ser humano. Venha conhecer o Espaço Nova Vida. Ligue pra gente. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Fale com a gente, 3229-3600. Internação plantão 24 horas, 999830332. O programa está só começando. Agora, você vai conhecer um pouco mais da história do Luiz Veiga, um exemplo de superação para todos nós. E depois do intervalo, uma entrevista com a psicóloga Cláudia Sadala. Tá imperdível. Você vai adorar. Afinal de contas, esse é o programa da família paraense. A curiosidade e a timidez me levou a usar droga. Tudo começou na escola, né? Uma pequena festinha onde o vinho, o álcool, o doutor álcool, me foi oferecido por um coleguinha. Coleguinha esse que me convenceu a dar o primeiro gole. Como eu nasci já com a predisposição, no primeiro gole foi o primeiro porre. E aí, nasceu em mim, aflorou em mim a compulsão pela bebida. Luiz Augusto Veiga lutou muito até se tornar um vitorioso. Tímido como quase todo adolescente, já consumia bebida alcoólica aos 14 anos de idade, acreditando que dessa forma perdia a timidez. E assim desenvolveu a doença do alcoolismo. Nos anos 70, conseguiu montar uma empresa imobiliária onde empregava mais de 140 funcionários e fazia festas regadas a muita bebida. Era um profissional bem-sucedido, até o dia em que ele, que já bebia compulsivamente, aceitou o convite para experimentar maconha e cocaína. O caminho para a sarjeta estava aberto. Depois de começar a cheirar cocaína e fumar maconha, além de consumir tudo mais que aparecia pela frente, a vida de Luiz Veiga desandou. Perdeu tudo. Afastou-se da família, perdeu a empresa, os amigos, tudo. Foi morar na rua, acabou indo mendigar na calçada da Basílica de Nazaré, disputando com os pedintes como ele uma dose de cachaça ou um pouco de comida. Estava no fundo do poço. Mendigava de boteco em boteco e dormia na Praça Justo Sherman, atual CAN, em frente à Caixa Econômica Federal. Até que certo dia, um antigo amigo, empresário Sérgio Leite, ao sair da missa na Basílica, reconheceu Luiz Veiga deitado na calçada, em meio a outros moradores de rua, e aproximou-se. E eu saio da Igreja de Nazaré, pego o carro, ao passar ali mais ou menos, ali próximo daquela árvore de Suma 1, ali na Caixa Econômica, tem uma Caixa Econômica ali, habitacional, vejo umas 3 pessoas, para ser sincero, uns 3 mendigos na calçada, mas um eu reconheci. E fiquei surpreso. Desci e fui tirar a dúvida.
não estava acreditando. Era o meu amigo Luiz Veiga. Eu não sei se eu até fui duro ou muito duro no momento, mas ele sentiu e virou e fez um apelo que até hoje eu me lembro. Me ajuda. Me ajuda. Um me ajuda que tocou muito fundo. Fiquei revoltado vendo ele daquele jeito. Como pode ter chegado àquele ponto? Difícil de escrever. Mas felizmente, aquele pedido calou fundo e eu criei coragem. Vem, filho. Não, vem comigo. Eu acho que fui muito duro até com ele naqueles primeiros momentos. O levei para casa. Eu estava morando bem pertinho, no edifício Metrópole. Estava com meu irmão. O hospedei a princípio lá. Cuidamos dele e demos força. O amigo lhe estendeu a mão, levou Veiga para casa e medicou, deu soro, banho, roupas, alimento e amor. Aos poucos conseguiu transformá-lo novamente em gente. A força do Veiga me surpreendeu. A força do Veiga me surpreende até hoje. É tanto trabalho que eu me orgulho muito de ter parado o carro naquele dia. Me orgulho muito, porque eu já contribuí. Eu sei que através do Veiga eu contribuí para muita gente. Com esse forte apoio moral, Luiz Veiga ganhou uma nova vida. Frequentou reuniões de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos e o destino o levou a reencontrar a professora Cândida, sua ex-professora. Sabendo dos problemas pelos quais ele tinha passado, ela apresentou um projeto que passaria a ser a razão da vida dele. E foi assim que surgiu o Centro de Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos Nova Vida. Hoje o ex-empresário ocupa-se da prevenção ao uso de drogas e tratamento de dependentes químicos, uma luta na qual a professora Cândida também tem sido incansável e pela qual tornou-se conhecida nacionalmente. Ela é madrinha do Centro Nova Vida. E depois do intervalo, uma entrevista com a psicóloga Cláudia Sadala. Tá imperdível, você vai adorar. Afinal de contas, esse é o programa da família paraense. Meu pai trabalhou duro para que cada filho tivesse um lugar ao sol. A energia solar no sítio dele é o meu agradecimento por tudo que ele já suou. É hora dele se poupar do jeito que ama, poupando a natureza. A economia gerada aqui vai beneficiar também meu apartamento e aumentar a nossa conexão. Financiamento Energia Solar Bampará, sua melhor fonte de recursos para a melhor fonte de energia. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Para acessar a rádio e TV web Nova Vida, aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Quer falar diretamente com a gente? Ligue 3229-3600. Você também pode usar o WhatsApp 999830332.
ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. Estamos de volta com o programa Nova Vida e hoje tenho o prazer de entrevistar a doutora Cláudia Sadala. A sua especialidade, você é psicóloga, não é? Exatamente, sou psicóloga, né? Há 21 anos trabalho na saúde mental, né? Dentre esses 21 anos, boa parte aí trabalhando com pessoas em sofrimento psíquico em função de questões relacionadas à depressão, ansiedade, mas também fruto, né, esse sofrimento fruto de uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, minha caminhada na saúde pública, né, ela transita aí pelos centros de atenção psicossocial, por hospitais, pela atenção básica, que são todos os dispositivos disponíveis na nossa rede que as pessoas podem estar acessando quando identificam alguma demanda de saúde. Agora, doutora, você falou que trabalha na questão da saúde pública, ponto. E como é que você vê essa saúde pública a nível de Brasil e a nível de Estado? Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre como é que está a questão da saúde mental no mundo, né? Para que a gente possa entender como que esses dispositivos de acesso estão hoje tentando se reorganizar para esse processo, né? Então, a OMS, ela divulgou em 2022 o maior relatório, vamos dizer assim, de saúde mental do mundo, onde ela identificava que 1 bilhão de pessoas viviam já, em 2019, em sofrimento psíquico, né? Conviviam com algum tipo de, o que a gente conhece hoje como transtorno mental. Tanto questões relacionadas à ansiedade, depressão, transtornos de humor, tanto quanto o uso abusivo de álcool e outras drogas. E uma questão interessante para a gente pensar e como que isso impacta nas políticas públicas é que 14% dessa população são adolescentes, né? Então, antes da pandemia, a gente já vivia um contexto muito importante de adoecimento, níveis alarmantes de suicídio, níveis alarmantes, né, de adoecimentos, e a pandemia veio, na verdade, potencializar esses processos. Então, pensar a saúde pública hoje no Brasil e no Estado é pensar como ela está também tentando se reorganizar para atender uma demanda que eu entendo como reprimida, mas que agora se tornou urgente e emergente, e isso é traduzido no nível de hospitalizações que nós temos hoje nos nossos hospitais e também nos CAPs que funcionam aí 24 horas. Então, acho que pensar a saúde pública em termos de saúde mental é pensar que existem também uma série de questões que impactam na saúde mental. Porque às vezes a gente fala de saúde mental apenas focando nas questões emocionais, mas saúde mental é muito mais ampla. Então, para que nós tenhamos saúde mental, nós precisamos ter acesso a emprego, trabalho, renda, educação. Nós precisamos viver de maneira digna, né, afastados minimamente de violência. Isso não tem tudo a ver com seio familiar, com desvio de conduta familiar? Família disfuncional? Acho que a gente tem questões geracionais aí, né? A gente tem vários formatos de família aí acontecendo nas várias gerações. E acho que a gente tem ganhos e tem perdas. Pensar a saúde mental é pensar assim, como que eu consigo trazer um ambiente equilibrado em termos de saúde mental para minha casa se eu, como pai e mãe, não tenho isso? Acho que esse é um ponto para a gente pensar. Porque pais e mães, quando estão os dois presentes, porque às vezes pode ser um cuidador, pode ser a avó, pode ser o tio, um irmão, enfim. Mas eles também precisam acessar políticas públicas que garantam a eles, né? Trabalho, emprego, renda, educação, acesso à alimentação, enfim. Então, é muito difícil a gente pensar de maneira isolada, né? É importante a gente pensar de maneira mais complexa esses processos. Então, estamos perdendo, talvez, esse convívio que nós tínhamos antes, a coisa de almoçarmos juntos, de jantarmos juntos, mas, né, de discutirmos ou planejarmos questões juntos. O diálogo, a disciplina, né? A disciplina, as responsabilidades. Eu acho que a gente
pode trabalhar com a liberdade, mas com responsabilidade. Né? Não vamos esquecer da espiritualidade, que é o alicerce. Exato, a espiritualidade ela transita em toda a nossa existência, né? Mas então eu acho que é bem importante a gente pensar nisso, né? Quem são hoje os pais que estão formando essas famílias? São referências para o futuro? São os cidadãos que nós temos hoje, né? E assim, pensar em que sociedade nós estamos tentando construir ou reconstruir. Porque é muito importante que a gente pense nesse processo histórico que a família tem passado, né? E como que a gente vai abraçando alguns temas. E eu acho que a tecnologia, ela também invade o nosso cotidiano, ela traz muitas mudanças, transformações, principalmente até no impacto dessas proximidades, né? Então, acho que pensar esses processos é extremamente importante também. Doutora, quais os fatores que têm impacto na saúde mental? É muito importante a gente pensar na saúde mental, né? Bora pensar no conceito de saúde mental que a OMS definiu, né? Capacidade de lidar com o estresse diário da vida, sendo produtivo socialmente, de maneira geral é o que ela coloca. Então, ter saúde mental não depende só de questões individuais, mas depende de questões sociais, contextuais. Então, quando eu penso em saúde mental, eu penso que ela vai se equilibrar a partir também de outros elementos, que não são só individuais, são coletivos. Então, questões econômicas, sociais, políticas. A gente teve uma pandemia, né, que trouxe mudanças drásticas aí para as nossas vidas de inúmeros aspectos. Então, pensar em saúde mental é pensar em outros elementos que estão dialogando com isso. Acesso a trabalho, emprego, renda, educação. A própria OMS já informa as questões de guerra, mudanças climáticas, né? Que antes no Brasil a gente nem tinha tanto essas questões, mas agora a gente tem no próprio Nordeste, inundações e outros lugares do Brasil. Então, pensar em saúde mental é pensar também, principalmente, na verdade, nos aspectos coletivos, mas também, claro, nos aspectos subjetivos e individuais, no meu contexto familiar, no meu lugar, né, onde eu vivo, na minha comunidade, na minha cidade, na minha região. A gente sabe que existem aspectos importantes e que são diferentes na região norte, na região sul, na região sudeste, porque todos esses elementos estão aí cadeados, né? Estão em cadeia. Doutora, como a família e a sociedade devem tratar desse tema? De maneira geral, a sociedade sempre negligenciou a saúde mental. A gente sempre priorizou a saúde física. Então, você faz seu check-up todo ano, você vai ao médico, você faz exame de sangue, mas você não está, né? Hoje, depois da pandemia, a gente está muito mais identificado com o tema, a própria mídia, artistas estão aí compartilhando as suas experiências de sofrimento, de adoecimento. Então, deve-se tratar o tema de saúde mental como prioridade. Inclusive, a própria OMS, ela identifica que a saúde mental não é só tema da saúde pública, ela é tema da educação, ela é tema da comunidade, ela é tema da igreja, ela é tema das instituições públicas, privadas, empresas. A temática de saúde mental ela deve estar em todo lugar. E as famílias que identificarem, né, mudanças de comportamento que às vezes começam de maneira muito leve, muito assim tímida, principalmente quando a gente tem adolescentes em casa, tá? E eu costumo conversar muito com as famílias, porque às vezes as famílias, tudo elas querem colocar na conta da adolescência. Então, não, mas ele está almoçando no quarto, deixa, é adolescente. Não, mas ele não está interagindo tanto, ele gosta muito lá do videogame, deixa. É mudança de comportamento? São mudanças de comportamento? A gente tem uma mudança de comportamento geracional, porque a gente não tinha essa tecnologia invadindo a nossa casa, correto? Mas a gente precisa construir, né, proporcionar às pessoas vivências de pertencimento. Quando cada um está no seu quarto, ou cada um no seu celular, porque não precisa estar no quarto, às vezes você está 4 pessoas reunidas, está cada um numa tela, você não está construindo oportunidade de pertencimento, inclusive então, aí doutora, no contexto familiar, né? Cada caso é um caso. Em alguns casos tem tudo a ver com a influência do meio, da família disfuncional? Cada caso é um caso, mas nós temos elementos que são gerais, como eu acabei de comentar em relação às questões de saúde mental, e temos elementos específicos.
Eu sempre, quando trabalhava no CAPES e eu atendia adolescentes, eu sempre trabalhava com intervenções familiares, porque não é possível você acompanhar um adolescente sem acompanhar a família, sem entender como é que a família trabalha com regras, com limites, com disciplinas, com diálogo, né? Se ela vê a saúde mental como uma bobagem, se ela vê a saúde mental como falta de Deus, se ela vê a saúde mental como preguiça, né? Quando eu digo saúde mental, assim, depressão, ansiedade, nesse sentido que eu estou querendo falar. Então, cada caso é um caso, mas a gente tem fatores gerais para a gente identificar. Então, só voltando ao que a gente estava comentando, o adolescente por si só, ele não vive o momento de adoecimento porque está na adolescência. A gente inclusive fala sobre a aborrecência, que eu acho que é muito ruim a gente tratar dessa forma. Então, é o momento em que ele mais precisa da nossa presença, é o momento em que ele mais precisa do diálogo, da aproximação. Não que você vá sufocar o seu adolescente, mas observe como ele está, o que ele está fazendo, com quem ele está andando, né? Traga ele para perto de você, traga ele para junto de você, né? Então, não só os pais, mas os irmãos, os primos, todos os familiares que puderem estar, né, interferindo aí nesse processo. Doutora Cláudia, qual a relação entre a saúde mental e o dependente químico, a dependência química de álcool e de outras drogas? A gente fala de saúde mental e antes a gente falava muito de doença mental, né? E muitas pessoas que faziam uso abusivo de álcool e outras drogas, às vezes também eram confundidos com doentes mentais. Isso acabou também gerando uma série de preconceitos e elementos, né, que não ajudaram a gente a organizar esses processos de cuidar das pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Então, assim, o uso, né, de álcool e outras drogas, ele é histórico na humanidade. Porém, com o passar do tempo, a gente passou a se utilizar de maneira muito prejudicial desses recursos, desses elementos, né? Então, hoje nós iniciamos o uso, muitas vezes, para relaxar, para descontrair, para conseguir realizar algum diálogo, alguma tarefa, em que, principalmente os mais jovens que ficam tímidos, ou pessoas que já têm um histórico de timidez, né? Então, eles iniciam assim, e acaba que esse movimento leva a outros processos, né? Então, a gente tem as pessoas que fazem uso recreativo e as pessoas que realmente enfrentam problemas muito graves de saúde mental relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Importante sinalizar que a gente tem as drogas lícitas e as ilícitas. As lícitas, como o álcool, é a de maior uso no mundo. A gente acha que o álcool não é uma droga, ele é, e ele é responsável pelo quantitativo mais expressivo de pessoas em processo de adoecimento. Então, o uso abusivo de álcool, ele leva a outros problemas de saúde, como depressão, ansiedade, transtorno do pânico e, inclusive, surtos psicóticos, né? A gente tem um número expressivo de internações relacionados a surtos psicóticos de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Porque, às vezes, a pessoa também não faz uso de uma, ela faz uso de várias. Então, isso tem um prejuízo imenso na saúde mental. E detalhe, não só da pessoa que faz uso, mas especialmente da sua família. E a gente está falando também de sociedade, porque se eu tenho uma família com essas questões e outras famílias, eu também, né, tenho uma sociedade que não está sabendo lidar com esses processos, certo? Então, a relação é direta. A gente fala de sofrimento psíquico, a gente fala de depressão, de ansiedade, de transtornos afetivos, mas a gente também fala de prejuízos relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Doutora, este assunto é tema para vários programas. Dependência química. Gostaria desde já convidá-la para você participar do próximo programa. Ah, com certeza. Terei o maior prazer aqui em colaborar, em socializar o que a gente vem aprendendo, discutindo, percebendo e, logicamente, ajudar aí a quem precisa. Então, gente, você já é nosso convidado. Próximo programa, tema, dependência química. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. A
acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Fale com a gente, 3229-3600. Internação plantão 24 horas, 999830332. Meu pai trabalhou duro para que cada filho tivesse um lugar ao sol. A energia solar no sítio dele é o meu agradecimento por tudo que ele já suou. É hora dele se poupar do jeito que ama, poupando a natureza. A economia gerada aqui vai beneficiar também meu apartamento e aumentar a nossa conexão. Financiamento Energia Solar Bampará, sua melhor fonte de recursos para a melhor fonte de energia. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela conecta tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Para acessar a rádio e TV web Nova Vida, aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Quer falar diretamente com a gente? Ligue 3229-3600. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão.